Muito bem, então nós vamos fazer a gravação do sadhana e vai ficar aí disponível. Na verdade, a gravação dessa primeira etapa do sadhana, que é a introdução ao sadhana, que são os mantras de introdução completos, né, com a tradução dos mantras. São 5 mantras, né, de introdução, e nós temos também a Mahamantra, e depois concluímos com mais 3 mantras finais. Os mantras, que são os mantras entoados, eles são chamados mantras akáshicos, tá? A palavra Akash significa o éter, não é? O espaço, significa o vácuo, né? Por onde os elementos se assentam. Então, mantras akáshicos são mantras baseados em hinos, que aí já tem a verbalização deles, sob a forma de cantos, né, ou de entoar. Tem esse momento, esse horário, ele é chamado Brahman Muhurta. Brahman Muhurta. Brahman significa o absoluto e Muhurta significa o lapso do tempo, ou a senda do tempo, ou o momento no tempo, né? E Brahma Muhurta significa o tempo de Deus, ou o momento de Deus, ou a hora de Deus, né? E os sábios, yogis e os buscadores mais hiperfocados ou radicais costumam eleger esse horário para fazer as suas conexões com o absoluto, para fazer as suas interações com a verdade absoluta. Então, o Brahma Muhurta é o momento mais auspicioso e apropriado para aqueles que buscam a união com o Supremo, a união com o absoluto. Brahman significa a suprema verdade absoluta. Muhurta, o tempo, ou o tempo do absoluto, tá? E são 8 mantras que são entoados. Esses mantras, eles se referem aos 8 elementos que compõem a estrutura da natureza do personagem que nós vivemos, né? Esses elementos são os elementos chamados, né? Nós os temos como sendo elementos materiais. Em sânscrito, o que nós chamamos de elemento material é conhecido como Bahiranga Shakti. Bahiranga Shakti. Bahir significa de fora. Anga, parte. Shakti, potência. Então, Bahiranga Shakti significa a parte da potência que é externa. Então, o termo para o que nós chamamos de energia material ou mundo material, em sânscrito chama-se potência externa. Energia externa, ou potência de fora, a energia externa do absoluto. Não há esse termo material, é um termo recente, né? Assim, criado na era moderna, pode-se dizer aí, muito recente, é contemporâneo nosso, do ponto de vista de eras. Foi criado pelos gregos a partir da palavra mater, que significa mãe, né? A origem para matéria vem originalmente a palavra em sânscrito, né, que significa matrika, e matrika, daí nós temos variações como matéria, matriz, ou mãe, mater, etc. E com isso nós temos também o adjetivo para matéria. Então, esse fenômeno, que é conhecido como mundo material, o conceito de mundo material é contemporâneo nosso, em termos de eras, né? Os gregos que cunharam esse conceito, e aí, como os romanos colonizaram o Ocidente, e os romanos praticamente, né, eles integraram, né, o conceito das línguas gregas principalmente, e pronto, nós ficamos com os conceitos aí, tá? Mas originalmente esse termo matéria, por exemplo, não aparece nos textos originais em sânscrito, justamente porque a base fundamental do conhecimento védico, explicado através dos textos sânscrito, já tem como fundamento, né, de informação, que o chamado fenômeno
mundo material, ele é, na verdade, uma simulação de realidade. Portanto, o conceito de Maya inclui a percepção de que o fenômeno ele é um holograma, né? Uma simulação de realidade funcional para ser uma terapia de evolução. Então, o conceito de matéria é um conceito obsoleto, que na verdade pode ser, atualmente, né, ele já não se sustenta tanto assim, justamente porque a física e a mecânica quântica demonstram que aquilo que nós chamamos de matéria, na verdade, é uma sugestão daquilo que nós entendemos como sendo realidade. Portanto, Bahiranga Shakti, a energia externa do absoluto, é formado por 8 partes integradas, separadas simultaneamente, que são o elemento éter, né, que compõe da base para todas as estruturas. Então, terra, fogo, água, ar, éter, né, que são os elementos mais densos, apesar de que o éter ele é muito leve, mas ele pode ainda ser codificado matematicamente e pode ser rastreado através de considerações matemáticas e até por verificações de equipamentos. Mas logo após nós temos a mente, a inteligência e o Ahamkara. Esses 3 programas, embora eles estejam condicionados ao Bahiranga Shakti, ou a Bahir Shakti, a energia externa, não dá para fazer o rastreamento desses elementos com a matemática. Quando chega nessa área, a matemática sucumbe. Então são elementos mais sutis, tá? Nós temos terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência e o Ahamkara, que é o dispositivo que convence o ser de que ela e o corpo são a mesma coisa. Então isso é chamado avidya, ou ignorância, que também é conhecido como a Maya, ou a ilusão. Então, Maya e avidya são sinônimos para desconhecimento dos fatos, ou condicionamento, né? São esses os termos que são utilizados. Então, esses 8 mantras iniciais que nós vamos fazer para dar início ao sadhana, eles se referem a esses elementos e purificam o conjunto desses elementos que geram a estrutura do personagem que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo nós temos o Mahamantra. O Mahamantra, ele então faz referência ao princípio fundamental, que é o que nós estamos fazendo aqui, ativando o princípio Atma, que é o 9º elemento, o elemento supremo, a porta de saída da prisão que nós conhecemos como condicionamento, mais popularmente chamado de mundo material. Então, o mundo material, enquanto aprisionamento, se dá através da pressão que a entidade viva recebe para viver condicionado, acreditando que ela é o corpo material, e essa crença dura em média 70 a 100 anos. Depois se verifica que essa crença é inválida. Normalmente se dá dessa forma, né? Então, aqueles que são um pouco mais adiantados percebem isso antes que a desintegração dos elementos materiais se dá, e conseguem recursos mediante os quais eles podem eventualmente sair desse condicionamento, o que se chama de liberação. Então, o sadhana tem a função de libertar o ser do condicionamento da existência chamada material, que na verdade é a existência condicionada, tá? Muito bem, nós vamos então entoar agora os 8 mantras iniciais. Eu vou dar a tradução para cada mantra e depois nós vamos fazer também o Mahamantra. São 108 mantras que são entoados. A palavra Man significa mente, Tra significa liberação, ou aquilo que solta a mente dos nós produzidos pelas interrupções da existência e da ansiedade gerada, né, como consequência da crise existencial produzida, né, justamente pela ignorância, que é o condicionamento, que nos obriga a pensar em termos de que nós somos o corpo, e como consequência disso, como refração dessa ignorância, a sensação desconfortável de que nós morremos, e isso gera, não é, ansiedade, medos e frustrações. Então, mantra
O mantra, ele purifica a nossa mente, ele limpa o espelho da nossa mente, nos capacitando a ver claramente a diferença que existe entre nós, os seres reais, e os personagens que nós vivemos, que são realidades funcionais, terapêuticas, cujo único propósito é produzir experiência de conhecimento que vai dar ao ser um momento de interpretação correta de si mesma, do ponto de vista de que ela é alma e não o corpo fundamentado num princípio que é ilusório. Quando o ser compreende essa diferença que existe entre ela e a ilusão produzida a partir de um personagem criado com base no elemento carbono, quando ela compreende essa diferença, então ela passa a ter um grau de sanidade, ela passa a ter uma certa sanidade, e essa sanidade é o que nós chamamos de autoconhecimento. Então, basicamente, autoconhecimento é sanidade existencial, em que o ser se descondiciona a pensar que ela é uma personagem que tem uma ficção de realidade fundamentada numa terapia de evolução. Tá? Então, os mantras têm essa função. E o Maha Mantra, ele é um mantra supremo de todos os mantras. Maha significa potente, supremo, grande. E mantra, man, mente, tra, liberação. Ou seja, Maha Mantra, grande liberação. O Maha Mantra penetra regiões da consciência que nós não temos acesso. Mesmo que nós sejamos essa consciência, isso não significa que nós temos posse da compreensão completa de nós mesmos. Porém, o Maha Mantra penetra em regiões que nós não temos acesso devido ao nosso estado de condicionamento, nosso estado de avidya, limpando do coração a poeira acumulada, as impurezas, os sofrimentos, os medos, a ignorância. E ao limpar o nosso coração da ignorância, também automaticamente nos capacita e nos potencializa para obter conhecimento conclusivo ou conhecimento objetivo da suprema verdade absoluta, o que nos permite almejar o estado liberado de existência, onde se experimenta paz, equilíbrio, serenidade e êxtase de amor ao Supremo. Muito bem, então eu vou pedir agora que vocês, por favor, fechem os seus olhos, tá? Evitem fazer movimentos bruscos, evitem olhar, evitem abrir os olhos, olhar para ver se alguém vai entrar na porta, evite olhar para o celular. Aliás, o ideal seria, até se você tem um equipamento aberto, alguma coisa assim, o melhor é desligar-se por completo de todas as referências. Certifique-se de que seus bichinhos de estimação estão bem cuidados, para que você não tenha que se distrair com os bichinhos de estimação nesse momento. O dia tem 24 horas, o sadhana inicial dura apenas 30 minutos e os mantras, o conjunto dos mantras, apenas 20 minutos. Então, tem tempo suficiente para todas as operações, né? Esse momento é o momento da alma, é o momento supremo em que você integra-se ao absoluto, em que você conecta-se com o absoluto, e a partir daí você consegue obter força, pureza e determinação para continuar progredindo no caminho da autorrealização. Então esse momento é único, ele é raro, ele é curtíssimo, ele é um lapso de tempo, por isso é chamado um muhurta, ele é um lapso de tempo. Então deve-se aproveitá-lo de maneira integral e o mais intenso possível. Portanto, manter o foco na respiração diafragmática. Essa respiração ela é feita dilatando o diafragma e contraindo o diafragma, a respiração que é feita com o diafragma. Por isso, a concentração nesse momento é uma auto-hipnose em que você fica hiperfocado, observando a sua respiração, respirando e também absorvendo e ouvindo os mantras. Tá? O Shravana Kirtana é o método que nós utilizamos para aplicar o Samadhi, que é o estado de absorção completa. Samadhi significa
Sama significa equanimidade ou verdade. E Adi significa o supremo ou o primeiro. Samadhi significa tornar-se uno com o absoluto, ou tornar-se igual ao supremo, ou integrar-se ao supremo, absorver-se no supremo. E nessa primeira etapa, isso é feito através da concentração na respiração diafragmática, que oxigena as células do corpo, alimenta, não é, as células do sistema neurológico, relaxa o sistema nervoso central e prepara a consciência, descalcificando a glândula pineal. Portanto, os efeitos são absolutamente positivos e devem ser feitos da maneira mais concentrada possível. Tá? Isso é um treinamento que se aprende ao médio e longo prazo com prática. Por isso, eu vou pedir que vocês, por favor, nesse momento, fechem os seus olhos. Eu vou conduzir o entoar dos mantras. Sente-se de uma maneira confortável, porém mantenha a sua coluna o mais ereto possível, porque o prana, que é a Kundalini, circula nessa região. Então manter a coluna ereta é a posição apropriada para que a respiração se espalhe por todas as células do corpo da maneira mais produtiva. Muito bem. Lembrando que não é necessário que você se sente na posição de lótus, mas é necessário que você se sente de uma maneira confortável. Se você quiser sentar-se na posição de lótus, também não há impedimento com relação a isso. Entretanto, certifique-se de que você esteja confortável para que você permaneça 30 minutos em estado de absorção plena ou samadhi, concentração.